Bom dia a todos, muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, espero que tenham passado uma semana abençoada, uma semana repleta de sincronia entre todos e o Criador. Reservamos para hoje um tema que ainda é, em larga escala, falado ou incompreendido por muitos espíritas. Vamos focar a comemoração aos mortos. Para podermos falar disto, devemos voltar os nossos pensamentos há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando o funeral era algo grandioso. Todos pranteavam aquele que morreu. Todos se expressavam de maneira quase que insana a perda daquele ente querido ou não. Mas hoje nós vamos focar a naturalidade do sepultamento, da morte. Uma coisa interessante de se observar é a quantidade de pessoas que vão aos cemitérios por ocasião do Dia dos Mortos. E nos demais dias do ano, muitas vezes, o morto não é lembrado. Causa a mesma impressão de que ele nem existiu. Mas no dia de comemorar, vai um grande número de pessoas aos cemitérios, onde rezam, choram, limpam túmulos e aquelas coisas todas que conhecemos. A questão de limpar o túmulo, de levar flores, deve ser encarado de uma forma praticamente comercial. Não existe nela um valor espiritual, um sentimento de real bem-querer entre os que permanecem encarnados e aquele que desencarnou. Mas vamos nos voltar para a forma com que os espíritos desencarnados entendem, enfrentam essas homenagens. Vai depender única e exclusivamente do grau de evolução que tenha adquirido. Se foi, durante a vida física, um ser desapegado das coisas materiais, vejam, não estou dizendo que não tenha dado importância, mas que não tenha se escravizado. O espírito, muitas vezes, nem comparece ao cemitério no Dia dos Mortos. Porque aquilo, para ele, já não faz mais sentido. Ele continua a sua vida, o seu progresso. Não se mantém ligado ao convencionalismo do Dia dos Mortos. Até porque os espíritos desencarnados dão importância às preces que os familiares fazem, motivados por um sentimento de bem-querer, por um sentimento de família, considerando aquele desencarnado alguém que voltou, como dizem muitos,
aos braços do Criador. Bem, o prantear, o chorar pelo desencarnado traz um alívio muito grande para os que continuam encarnados, sem perceberem que aquele desespero todo perturba as ideias do espírito desencarnado. Então precisamos ter muito cuidado nos funerais em não promovermos um ambiente, uma ambientação de penúria, de sofrimento. Chorar é algo que se entende bem, mas o choro não deve se perpetuar. Terminado o processo do sepultamento, temos que voltar à vida real, à vida física, porque ela se impõe exigindo a nossa participação. Então, ao invés de guardarmos saudades, lembranças para o Dia dos Mortos, vamos nos lembrar deles no dia a dia. Mas, repito, nos lembrarmos deles de forma agradável. Imaginem, meus irmãos, um espírito que tenha desencarnado e que era muito preso à matéria, aos bens materiais. Quando os filhos ou os parentes, os familiares, se reúnem para fazer a divisão dos bens, o espírito comparece a essa reunião e ele se desespera ao ver que os familiares estão rompendo com os vínculos, cada um querendo para si uma maior parte. Ao contrário, se o espírito tinha bens materiais enquanto encarnado, mas não se escravizou a eles, nem comparece a essas reuniões, deixa que os herdeiros se digladiem por si sós. Então voltamos a dizer que a homenagem que se faz ao desencarnado está estreitamente ligada à nossa forma de entender. O dia de homenagem aos mortos tem sua origem no paganismo. Olha quantos séculos atrás. E ainda hoje mantemos esse ritual. Muitas vezes não guardamos em nossa memória afetiva a lembrança daquele que nos alegrou no decorrer da vida física. Então, meus irmãos, dizia Jesus, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixe que aqueles que não compreendem a vida eterna se entreguem ao protocolo do sepultamento de forma desesperada ou não, mas sem dar importância de fé, sem endereçar pensamentos de bem-estar, desejando ao espírito desencarnado que continue a sua vida, pautando essa vida nos ensinamentos de nosso amado Mestre Jesus. Repito, o culto aos mortos é uma convenção muito mais do que uma forma de expressar sentimentos. Imaginem, depois de 5, 10 anos do acontecimento, voltarmos ao cemitério. Para fazer o quê? Pode ser até que
a ossatura não esteja mais sepultada. É bom pensarmos nessas coisas. É bom encararmos a morte não como uma separação, algo que deve nos fazer esquecer o bem-querer que tínhamos. Devemos entender a morte como uma experiência para o espírito que desencarnou, desejando a ele paz, continuidade no bem, praticar bênçãos para si e para outros. Para fecharmos o nosso assunto, diremos: a comemoração aos mortos, lá no início do mês de novembro, é apenas e tão somente uma forma de exteriorizarmos a nossa incompreensão da eternidade da vida. Paz a todos.